Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vida Real com Vanessa Cavalcante. É um prazer estar aqui mais um sábado batendo um papo com um grande amigo que hoje eu trouxe e com você que está aí em casa, no seu trabalho, no trânsito, no caminho, de onde você estiver. Muito obrigada pela companhia. E antes de mais nada, como sempre, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, me ajuda aí, estou precisando de ajuda. Se inscreve, ativa o seu sininho para você ser notificado dos próximos episódios que virão. Como eu sempre prometi, tem sido um episódio melhor que o outro. Se esse assunto fizer sentido para você, compartilha, não deixa só para você não, tá bom? E hoje eu quero fazer umas perguntas para você. Olha só sobre o nosso papo. Você já gastou mais do que você ganha? Você acha que o limite do cartão de crédito, ele complementa a sua renda mensal? Você tem alguma coisinha que você acabou de comprar e que nem tem onde usar, não tem nem previsão de quando vai usar? Ou já comprou faz tempo, está guardado e até hoje não usou? Foi uma compra por impulso? Foi uma compra consciente? Quanto você tem de reserva financeira? Se Deus me livre acontecer alguma coisa agora, uma emergência, quanto que você tem guardadinho aí como uma reserva financeira? São perguntas intrigantes, né? Hoje, então, nós vamos falar sobre educação financeira. Você é bem educado ou você é mal educado financeiramente? Coisas que a gente não aprende na escola. Talvez poderia, né? E para falarmos desse assunto, hoje eu trouxe um grande amigo. Ele é mineiro, mas está lá na Paraíba e hoje está dando a honra de estar aqui no estúdio da Paulista com a gente. Aceitou de muito bom grado esse convite. Ele é cristão, ele é casado, ele é economista, ele é educador financeiro, ele é escritor. Olha só o gabarito do cara. Então, hoje, para falar sobre esse assunto e muitos outros que vão surgindo aqui no nosso bate-papo, eu quero que você conheça o Heitor Olímpio, um grande amigo e que hoje você vai ter o prazer de conhecer também. Heitor, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada por estar comigo dessa manhã de sábado. Estamos aqui nesse programa de hoje e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado, Vanessa, é um prazer estar aqui. Esse que é um assunto tão polêmico, com vários desafios, né? Principalmente para quem tem princípios cristãos. Então eu entendo que esse é um momento da gente falar sobre isso, é um momento oportuno e estou aqui para, de alguma forma, contribuir com essa pessoa que está nas dívidas, que não sabe o que fazer ou que precisa investir o dinheiro, que tem um planejamento de uma viagem, de comprar sua casa. Então, estamos aqui para falar dos princípios da palavra de Deus para a educação financeira. Legal, legal. Gente, esse assunto, é como eu sempre digo, todos os assuntos que eu tenho trazido aqui fazem parte da nossa vida real, né? E quem é que não tem dúvidas, que não tem desafios financeiros? Heitor, qual que é a maior dificuldade? Vamos começar assim. Como começou essa sua trajetória? Por que que você escolheu economia? Por que que você se tornou um educador financeiro? Legal. Na verdade, eu nem escolhi isso muito. Escolheu. Foi algo de Deus mesmo. Eu tive uma experiência com Deus na época que eu estava estudando o que fazer na faculdade. E Deus falou comigo sobre isso. Me deu um sonho na época, até falou com a minha mãe também. E quando eu entrei para a faculdade de economia, eu fiz na PUC, né, economia, não entendi muito aquilo que eu estava fazendo ali, né? Eu sempre servia a Deus, já ajudava, inclusive, na igreja, em algumas coisas que ninguém gostava de ajudar, na parte financeira com a minha pastora e tal. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu já como pastor, comecei a trabalhar numa grande companhia do mercado imobiliário de Belo Horizonte e comecei a me desenvolver nessa área, né, que é a área de finanças, principalmente finanças corporativas. Quando foi em 2019,
eu recebi um chamado de Deus mesmo, porque aconteceu, parece que foi Deus mesmo, porque houve vários problemas de pessoas próximas a mim, financeiros. Pessoas que tinham um ministério, mas que estavam desistindo do seu chamado, porque estavam com problemas financeiros. Eu me lembro de um casal que me procurou, eu ainda era muito jovem, mas um casal que me procurou, que eles estavam se divorciando por problemas financeiros, e foram acontecendo problemas. E aí eu tive uma conexão com o Senhor mesmo. Deus falou comigo claramente que eu precisava ajudar pessoas nessa área, porque eu já tinha alguma experiência, inclusive juntei dinheiro, sempre juntei dinheiro. Mesmo quando criança eu juntava dinheiro, era sempre controlado, não mão de vaca. A gente pode até falar um pouco sobre isso, mas sempre fui controlado, sempre planejei as minhas finanças. E aí Deus me deu essa ideia de montar um ministério, um projeto em que a gente chama esse projeto de Se Renda, e é um projeto que serve para abençoar pessoas, para servir pessoas nessa área. Então, nasceu de uma forma natural, mas eu acredito também que espiritual, porque eu descobri uma coisa, Vanessa, não sei se você concorda comigo. Tem muito crente que é espiritual demais, e ele espiritualiza tudo. Então, ele acaba que ele acha que tudo é espiritual. E eu descobri que a área financeira impacta todas as outras áreas. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu recebi de Deus mesmo depois de ler um livro, e eu guardei no meu coração, que é: o dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas ele afeta todas as coisas que são importantes. É verdade. Então, ele nasceu assim, esse ministério, e hoje eu estou aí servindo a Deus, a igreja, as famílias nesse propósito. Que legal. Então, isso você leva para a sua vida mesmo. Você não só trabalha, mas você também tem um lado espiritual, um lado ministerial, ajudando as pessoas nessa área. Esse é o grande ponto, sabe? Eu vejo muita gente educando financeiramente, isso é muito bom para o país. As escolas agora estão com as matérias de educação financeira, de finanças e tal. Mas quando o Senhor falou comigo, eu descobri que a Bíblia é o livro mais completo da vida, e ela tem de tudo, inclusive dicas financeiras. Então, com certeza, eu entendo que dinheiro é um assunto espiritual, é um assunto emocional. Então, eu procuro aplicar princípios da palavra de Deus, e apliquei sempre na minha vida. Sempre vivi um degrau abaixo daquilo que eu posso viver pensando no futuro. Eu me lembro da história de José, por exemplo, né? Que no meio da crise ele aprendeu que na bonança ele deveria poupar, e ele ensinou isso para Faraó. Então, os princípios da palavra de Deus aplicado a finanças são transformadores e infalíveis. Porque todo mundo passa pela época da vaca gorda e da época da vaca magra, né? Perfeito. Todo mundo passa. Exatamente. E é um assunto tão real, tão verdadeiro na nossa vida, e que é tão mal interpretado. Porque se a gente fala muito de dinheiro, a gente é mercenário. Se a gente guarda muito, a gente é avarento. Como chegar nesse... Ensina pra gente como ser bem educado financeiro, porque eu acho que todo extremo é ruim. É verdade. A pessoa que guarda muito, ela é avarenta. Ela não abençoa, ela não ajuda, ela não doa. Mas aquela pessoa que só ajuda, que só doa, que é generosa, vai passar fome, porque daqui a pouco ela não tem, ninguém vai dar para ela. Como chegar nesse equilíbrio? Essa palavra equilíbrio é a chave para uma educação financeira bíblica, para a pessoa de fato ser transformada nessa área. E eu descobri uma coisa: tanto o extremo da avareza, que é aquela pessoa que fala assim, eu vou para a igreja porque eu quero bênçãos. Então tem muita gente assim, tem muita gente que acha que Deus é apenas um método para ele chegar no seu objetivo de riqueza. Isso é um problema grave. O outro problema é a pessoa achar que ela precisa ser miserável, pobre, para ela mostrar humildade, para ela mostrar uma cristandade. Isso é um problema grave. Quanto mais pobre eu for, mais próximo de Deus. A Deus. Isso é um problema histórico, né? Isso é um problema histórico. A igreja ensinou por muitos anos isso, e as pessoas têm isso enraizadas no coração delas. E eu descobri o seguinte: eu não quero ficar rico para que eu ostente, mas eu quero ficar rico porque a riqueza que Deus vai me dar com certeza vai acelerar o meu propósito e o meu chamado. Então, como achar o equilíbrio? Primeiro, descubra o seu chamado. Qual é o seu propósito de vida? O que Deus quer de você? Esse é o primeiro. Número 2, depois que você descobre o seu chamado, aí você
aplica os princípios e a partir daí você encontra o equilíbrio. Não sei se você concorda com isso, mas olha que coisa interessante, tá? Aconteceu comigo. Eu descobri uma coisa. Deus quer dar dinheiro pra gente, mas o dinheiro tem que ficar sempre no bolso, nunca no coração. Então a Bíblia diz em Ageu capítulo 2 que ele é dono do ouro e da prata, e eu gosto muito de uma alegoria que eu sempre falo nas minhas palestras, que é: lá no céu as ruas são de ouro. Rua é chão. Então, para Deus não tem muito valor isso. isso. O seu dinheiro para então, Deus? Ou seja, eu não posso ter dinheiro no coração, eu tenho que ter dinheiro no bolso. E eu descobri uma coisa: Deus, com o dinheiro que ele dá pra gente, se a gente tem uma visão clara, aquele dinheiro passa a ser um potencializador do nosso chamado. Eu me lembro que quando eu comecei a ser pastor, né, bem novinho, eu assumi uma igreja bem pobre, bem pequenininha. E na época a igreja arrecadava 300, 400 reais por mês. E a gente tinha um aluguel de 300 reais. E o meu sonho era ganhar almas, fazer o reino de Deus crescer. E eu comecei a orar, entrei numa empresa como estagiário. E na mesma época que a gente achou um local maior, que o aluguel era R$ 1.500 na época, Meu Deus. que ia passar para 2.000, 3 meses depois, eu comecei a orar. E na mesma época que eu orei, o meu chefe na época me chamou e ele me deu um aumento exatamente no valor que a igreja precisava para a gente crescer. E foi aí que eu descobri que quanto mais o meu coração estiver em Deus, quanto mais propósito que eu tiver de ajudar pessoas, de servir, mais recursos virão na minha mão. Portanto, o dinheiro deve ser tratado como algo emocional, e para eu achar o equilíbrio, eu tenho que ter um coração em Deus. Eu tenho que ter, eu estou trabalhando, ou eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa. O meu coração precisa estar em Deus e em ajudar pessoas, servir pessoas. E aí, quanto mais visão Deus me der, quanto mais visão eu tiver, mais provisão Deus dará. Então, o segredo não está em você buscar dinheiro. O segredo está em você buscar uma visão, porque provisão é isso, né? É algo a favor de uma visão. Então, achar o equilíbrio é você colocar o seu coração totalmente rendido ao Senhor. Legal. E o dinheiro, porque a gente fala tão mal do dinheiro, mas o dinheiro nada mais é que um produto que você manuseia. Exatamente. Né? Então, o dinheiro, ele não vai fazer mal contra você. Você que pode fazer mal usando aquele dinheiro. Agora, então, vamos falar da educação financeira. Certo. Com que idade a pessoa precisa começar a pensar, por exemplo, em economizar, em guardar? Que tanto que eu devo guardar para ter uma vida saudável financeiramente? O jovem, a criança, depois que ele casar, como que é? Como que eu começo a pensar em poupar para ter? Quanto mais cedo, melhor. Né? Isso é uma questão de disciplina. Eu lembro que meu pai, na época, quando eu estava com a minha irmã é mais nova, ele dava dinheiro pra gente comprar picolé. E eu sempre fui muito consciente, eu planejei a minha vida e aprendi isso. Tenho certeza que foi com o Senhor mesmo. E eu sempre guardava dinheiro enquanto criança. Então, por exemplo, um pai que tá... Seu pai não mandava você guardar, ele te deu Era uma disciplina minha. A minha irmã comprava aquele picolé... Como é que chama aquele picolé da Que Bom, que é caro? Acho que é o Magno. Magno. Isso, a minha irmã comprava isso. Faltava dinheiro, ela me pediu emprestado. E eu comprava aquele Frutili, que é aquele mais simplesinho. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, primeira pergunta que você fez, e é muito importante a gente conversar sobre isso, porque o pai e a mãe, por exemplo... esse casal deveria ser intencional com os filhos. Então, um pai e uma mãe que ensina isso para o filho... Eu não tive isso do meu pai e da minha mãe, mas Deus tinha um propósito na minha vida, né? Então, mas se eu tivesse do meu pai e da minha mãe, com certeza seria melhor. Então, comece cedo. A dica que eu dou para essa pessoa que está nos acompanhando, e o seu canal é isso, né? É Vida Real, o seu podcast é isso. A pessoa precisa aplicar isso o mais rápido possível. Eu estava há um mês... dando uma mentoria para um menino de 12 anos da minha igreja. Olha. E ele abriu a conta numa corretora de valores, e o pai dele dá para ele lá uma mesada, e tá uma coisa linda, porque eu estou acompanhando, e ele está colocando todo mês o dinheirinho dele num produto financeiro que é seguro, e que eu falei para ele, olha, se você aplicar dinheiro consistentemente durante 30, 40 anos, você chega no R$1 milhão em pouco tempo. Eu fiz uma conta financeira para ele. Então, quanto mais rápido, melhor. E brilhou o olhinho. Então, o casal também, se o casal está nos acompanhando, senta a uma mesa, conversa, planilha tudo e comece
a planejar e a sempre poupar dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte, nós precisamos poupar dinheiro não para que a gente tenha... Para juntar tesouro no céu. Não é sobre isso que as pessoas falam, né? Eu não posso juntar tesouros na terra. Não é sobre isso. Mas juntar dinheiro é uma disciplina que vai garantir o seu futuro. E quem sabe lá na frente você já vai ter tanto dinheiro, tanta grana, que você consegue cumprir o seu propósito sem perder noite de sono mais. Então você consegue ter tempo para servir a Deus ou para estar com a sua família. Então, disciplina é a palavra-chave. Quanto mais rápido, melhor. E assim, eu particularmente, eu sou a pessoa que cuido da parte financeira da empresa, do trabalho. Não é legal. Não é impossível, mas é uma coisa, eu não vou dizer que é chata. Só que quando a pessoa tem a vocação, é mais legal. Sim. E não é todo mundo que tem. Então, assim, a gente tem que se perceber. Tá, eu não tenho vocação para ser um economista. Só que eu tenho que economizar. Certo. Porque eu não posso gastar mais do que eu ganho. Isso é óbvio. Mas o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Qual que é, na sua experiência, é verdade que tem gente que gasta mais do que ganha? Nossa, como é verdade. Como que consegue? Como é verdade. Por exemplo, eu costumo dizer que tem gente que não tem o chamado para ter cartão de crédito. É um mistério muito pesado. É uma brincadeira que eu faço, mas... e aí, nas minhas palestras, eu até falo assim, eu vou te ensinar o ato profético para você ficar livre do cartão de crédito. Sabe qual é? É você quebrar ele. E isso tá na Bíblia, né? Mas aí você quebra ele e tira do celular também, porque agora tem o celular, vai ter que quebrar o celular. Então não façam isso em casa, não façam isso em casa. Mas assim, eu costumo dizer que isso inclusive está na Bíblia. Jesus falou assim, aquilo que te faz pecar, arranca. Então, a sua pergunta é uma pergunta que parece óbvia. E assim, como é que as pessoas conseguem gastar mais do que ganham? Mas com os limites de crédito. Então, uma pessoa, por exemplo, eu vi você até perguntando no início desse episódio se você acha que cartão de crédito é complemento de renda. E pasme, grande parte dos meus mentorados fazem isso. Eu ganho R$1.000 no mês. Só que o limite do meu cartão, ele é R$3.000. Quanto que eu ganho no mês? O seu salário. O limite... Eu não posso falar que é 4 mil. Obviamente. E tem quem faça. Mas se eu parcelar em 10? Esse é o ponto. As pessoas, elas se esquecem. Eu vou dar aqui uma orientação para você e para quem está nos acompanhando que mudou a minha vida. Todo mundo entra nesse jogo. Ou você paga juros ou você recebe juros. Quem poupa dinheiro recebe juros. E o que é os juros? Os juros é o preço do dinheiro. Então, se você quer ficar rico, se você quer prosperar, e aí eu não estou falando aqui de ostentação, eu estou falando de ficar rico para cumprir um propósito. Essa que é a diferença. Então, aprenda a dinâmica de receber juros. Então, eu vou poupar dinheiro aqui agora e eu vou cortar esses gatilhos que me atrapalham. Por que as pessoas gastam mais do que ganham? Por vários gatilhos. Por exemplo, existe um problema grave que é o problema da comparação. A pessoa entra na rede social e ela vê, o fulano está indo para Disney. Eu também vou. Fulano tá viajando para não sei aonde. Fulano tem aquele carro. E a pessoa então começa a querer aumentar o padrão de vida dela por causa da vida de alguém que ela nem conhece, nem sabe se aquela pessoa está endividada ou não. Então, elimine os gatilhos. Viva a vida conforme o que Deus te deu. Grato. Realidade. A sua realidade. Então, tem muita gente que, pela fé, ele acaba se endividando. Teve uma pessoa, uma vez, que me procurou para eu ungir o carro dele. Era um menino de 18 anos. Olha esse caso. Um menino de 18 anos. Ele chegou para mim e falou assim, no final do culto, pastor, unge o meu carro, porque Deus me deu um milagre. E eu conhecia a vida dele um pouco. Ele tinha problemas graves dentro de casa, financeiros. A mãe tinha me procurado uns dias antes para falar que estava com problema de alimentação, me pediu uma cesta básica. E quando o menino tirou a chave do carro para eu ungir, você não tem noção. Não era uma chave, parecia um controle remoto de uma nave espacial. Tá. O menino comprou um carro do ano. E ele falou assim, pastor, unge aqui meu carro, mas unge também o meu carnê aqui. Ele tirou do bolso, parecia uma Bíblia. Enorme. Ele tirou do bolso, eu falei pra ele assim, ô fulano, vai, não peques mais. Devolva esse carro. Porque as pessoas, em nome de Deus, ou em nome de uma ganância, ou em nome de um padrão de consumo que não é delas, elas gastam e aí usam essas premissas que são falsas.
Se o banco me deu um limite, por que eu não vou gastar? Deus proverá. Tudo isso é falso. Deus quer que a gente viva conforme a nossa realidade, porque assim a gente honra a Deus e a gente então a partir disso recebe juros para ter sim, aí sim, um futuro muito abençoado, caso eu decida hoje ter uma vida, não é regrada, mas uma vida equilibrada hoje. Esse negócio de você gastar mais do que do que você ganha, de você fazer essas dívidas. Heitor, se tem uma coisa que me tira o sono, é boleto para pagar. Quantas vezes na minha vida real eu tinha mais boleto do que dinheiro? Vida de empresário. Tem mês que você vende muito, tem mês que você não vendeu tudo, mas assim, tem contas que são sagradas. Sim. Eu costumo dizer, tem conta, gente. A vida real de um empresário pequeno, não já o multi-empresário, o cara que já está lá grandão, mas você que tem uma pequena empresa, você que está começando, ou você que está há anos nessa batalha, tem mês que a gente tem que sortear que boleto que eu vou pagar. A gente sorteia. Tem contas que são sagradas. E eu acho que a gente tem que ter essa educação financeira. Vamos lá. Quando a pessoa ela tem mais boleto para pagar do que o dinheiro, qual que é a lógica? Vê se eu estou certa. Eu vou naquele que tem menos juros. Por exemplo, uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet, um salário de funcionário é sagrado. Isso não pode faltar. Agora tem aquelas contas que, tipo, não vou dizer supérfluas, mas tem umas continhas que a gente tem que ter essa educação. Qual juros vai ser menor? O que eu consigo fazer? Então, agora você vai falar para esse empresário que ele ganha o que ele gasta. Aquele mês que ele não ganhou nem o que ele precisa para pagar as suas necessidades básicas. Qual que é a chave? O que eu falo para essa realidade triste? Vamos lá, são dois assuntos muito distintos. O primeiro tem a ver com dívida. Ou seja, se eu tenho um boleto para pagar, significa que eu já contratei aquela despesa e aquilo é uma dívida que eu tenho que honrar. Então, se a pessoa está endividada, que é o caso que você falou, que é o primeiro assunto, a dica que eu dou é sempre priorize, como você disse bem, você é uma ótima gestora, que eu sei que mas sempre priorize aquilo que de fato faz sentido, aquilo que de fato tem um juros maior, por exemplo. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa estar com cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito ou da empresa ou da família. É a pior dívida que a pessoa pode ter, não é? Porque é a dívida mais cara. Então priorize ela, porque ela vai ser, na verdade, muito penalizadora para você. E priorize as dívidas que de fato vão gerar algum retorno para você. Se você, por exemplo, perder a sua conta de luz, se você tiver a sua luz cortada porque você não pagou, isso pode gerar um problema para o seu negócio ou para a sua família, não é? Então priorize isso. E aquilo que você gastou já, porque são dívidas, e que você não consegue pagar, não tenha medo de, primeiro, diminuir o seu padrão de vida. Não tenha medo de conversar com o seu credor e parcelar. Não tenha medo de encarar o problema e tratar o problema. Porque tem gente que vive na dívida como se ele não tivesse dívida. Isso é um problema grave, inclusive, que eu costumo dizer que é de caráter. Ou a pessoa vira fugitiva ou vira sem vergonha na cara, né? Isso é um problema de caráter. Tá devendo meio mundo, não dá satisfação pra ninguém. Aí não atende telefone. Exatamente. Então nós temos que trabalhar com a verdade. O princípio é devo. Eu devo, anoto quanto eu devo, consegui pagar essa parte, ok? Não consegui a outra parte, eu vou ligar nos meus credores e eu vou negociar com eles um fluxo que eu consiga pagar. Isso é questão de caráter e isso muda a conversa. Imagina você emprestou dinheiro para alguém, o que você quer? Que aquela pessoa que não dá conta de pagar, você quer que no mínimo ela converse com você de forma transparente. Então a recomendação é essa. Então dívida tem que ser paga e você deve viver como alguém que está em dívida. Ou seja, reconhecer o problema, cortar aquilo que pode cortar para pagar a dívida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se isso for rotineiro, se você tem um constante problema em que os boletos sempre são maiores do que o dinheiro, é sinal que você tem um problema estrutural de despesa. Então, você precisa... Essa é a segunda questão. Então, você precisa fazer uma análise detalhada das suas despesas. E detalhes importam. Detalhes importam. De grão em grão a galinha enche o papo. Né? Então, a pessoa que ela entende que ela precisa olhar. Por isso a importância, Vanessa, de anotar.
Isso é o princípio mais básico de educação financeira. Quando você anota, você evidencia o problema. Então pode ser uma planilha, pode ser um caderno, uma agenda, pode ser um aplicativo que é maravilhoso, que eu também uso. Então a pessoa olha para aquilo e fala assim, olha, eu preciso cortar essas despesas porque nem um mês tá fechando a conta. Entende? Porque assim, isso dá dor de cabeça, mas não é saudável todo mês você ter essa dor de cabeça. É sinal que tem algo estrutural que tem que ser cortado. Você precisa cortar despesas, às vezes tem que mandar gente embora. Eu conheço muito empresário que considera a empresa como uma família e ele é o pai de todo mundo. Só que como é que você vai ajudar alguém que você através de um dinheiro que você não tem? Você está criando um factoide, uma mentira. Então é melhor você conversar com o funcionário, ou manda embora, ou diminui a carga horária, que seja, sempre dentro das leis, do que você ficar enrolando e às vezes atrasa pagamento e vive uma vida como se tudo tivesse certo. Heitor, eu ouvi falar, e eu acredito, que hoje em dia um dos maiores motivos de divórcio tem sido problemas financeiros entre os casais. Fato. É verdade isso? É verdade. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, na Universidade do Kansas, e num ano específico, eu não me lembro agora, mas 56% dos divórcios naquele ano específico nos Estados Unidos foram causados por problemas financeiros. Eu não vi ainda essa pesquisa no Brasil, mas o senso comum, né, o meu feeling com os meus mentorados, eu descobri que problema financeiro separa mais do que infidelidade. Então é um problema grave que tem que ser tratado, e eu acredito que a pessoa tem uma oportunidade. Quando ela está, por exemplo, nos caminhos do Senhor, ela precisa usar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a sermos transparentes, e finanças no casamento deve ser tratada de forma transparente, verdadeira. O marido tem que saber tudo da esposa e vice-versa. Tem de haver, inclusive, eu costumo fazer com a minha esposa, um tempo da gente olhar para as contas do lar. Estamos gastando isso a mais, vamos cortar, olhamos para a fatura do cartão de crédito. Então isso muda tudo. Então existe o problema é grave. Pode ser que alguém esteja nos acompanhando agora e esteja com esse tipo de problema. Trate o assunto, a dica que eu dou é trate o assunto com verdade. Uma pessoa até respondeu esse corte que eu falei isso, ele falou assim, me mostra da onde que ela tirou essa informação. Eu acabei de falar. Das pesquisas. Isso. Agora me fala, na prática, quais são os problemas que a má administração financeira, que os problemas financeiros causam na prática para o casal? O que faz? Por que brigar por causa de dinheiro? Não é por causa do dinheiro, é por causa da falta do dinheiro. Exatamente. Por exemplo, é quando um cônjuge gasta mais do que deveria. Então, é muito comum ter um cônjuge mais controlado, o outro impulsivo. Então, isso para o cônjuge controlado soa como uma infidelidade. Então, acaba que existe lá um pacto, né, uma aliança para que o casal tenha recursos, por exemplo, para fazer uma viagem ou para a faculdade do filho. E aí tem um cônjuge que gasta mais do que ganha. Então, isso é muito comum e as brigas passam a ser intensas, passam a ser rotineiras, e isso acaba esfriando o casamento e gerando separação. Porque isso é um desrespeito para o controlador. O controlador não. O controlado, o que gasta desenfreadamente é uma falta de respeito, porque primeiro que eu acho que acontece também com homem, não vou ser aqui acontece, tem feminista muito homem e nem gastador, machista, mas dizem que as mulheres, né, gastam, que não deixam o marido saber, tal, mas tem também muito homem que compra sem a mulher saber, que faz chegar lá no serviço. É aí que a gente está falando da transparência. Essa é a palavra. Existe num casamento saudável, porque na realidade existe. Num casamento saudável, existe o meu dinheiro e o seu dinheiro? Não deveria existir. Não deveria, porque, na verdade, até do ponto de vista bíblico e do ponto de vista legal, na maioria dos casamentos, é de um só corpo, que é aquele casal, né? Eles são uma só carne, diz a Bíblia. Então, um princípio que é fundamental é a transparência. Eu já vi casais, para não ser também extremista aqui, que combinam, uma partezinha dessa renda vai ser para mim, para eu gastar com isso, mas aquilo passa a ser comungado, passa a ser compartilhado. Então, apesar de ser o gestor separado, então, por exemplo, o marido combina lá, eles têm uma renda de 10 mil reais, 8 mil são para despesas e investimentos e cada um fica com 1.000. Mas se cada um ficou com 1.000 para gastar como quer,
isso foi combinado. Então, no final do dia, os 10 mil continuam sendo do casal. O maior problema que eu vejo hoje é essa gestão quase individual. Isso gera muitos problemas, porque os objetivos são distintos e acabam gerando discussões esses objetivos. Eu atendo muito esse tipo de coisa, tipo assim, eu não sei quanto ele ganha. Não, mas ela trabalha tanto, eu não vejo a cor do dinheiro dessa mulher. Aí cria-se aquelas desconfianças, Sim. tipo, mas quanto que ele ganha na real? Não existe isso. O meu dinheiro, o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Só que o que eu percebo, todo casal tem o controlado e o descontrolado. Fato. É fato. É essa diferença que faz a gente dar certo, né? Verdade. É o que... Porque se todos os dois fossem só controlado, eles vão passar fome Ninguém com vai gerar dinheiro. debaixo do caixão, Exato. do colchão. Mas se os dois forem descontrolados, ninguém vai ter a conta da água paga, a luz paga, só vai comer hoje, vai gastar tudo hoje. Verdade. Então, que a gente tem a diferença no casal, isso é fato. Existe aquele marido que ele sabe que ele não é controlado, ele sabe que ele é gastão, só que por orgulho ele não deixa a mulher administrar o dinheiro da casa. Existe demais, e eu já falei com muitos deles. Existe, Isso é não um problema grave. Aliás, tem um princípio bíblico que é o princípio do reconhecimento. Então, tem um texto lá em 1 Coríntios 11 que Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, se eu olho pra mim e eu vejo essa deficiência, que é muito comum... E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você não é obrigado a ser economista. Exatamente. Eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que reconhecer e eu tenho que ter transparência com o meu cônjuge e pedir pra ele ajudar. E aí entra essa parceria, né? A confiança. A confiança. Então, lá em casa, a minha esposa fala abertamente comigo. Não é a minha... Eu não tenho chamado pra isso. Então, quem gerencia, quem lidera o processo do orçamento familiar sou eu. E tá tudo bem pra ela. Só que tem marido que tem esse ego, né? Então, quando eu acho que acontece mais quando é o homem. O homem. Quando o homem tem esse problema, ele tem mais dificuldade de reconhecer o problema. E não deveria ser assim. Concorda comigo? Eu acho que a mulher, ela é mais fácil de tipo assim, ó, tá aqui, tudo que é meu é nosso, tá tudo bem. Mas o homem, eu acho que é esse orgulho, não, eu não vou dar o meu dinheiro para ela, não vou entregar tudo para ela. E aí começa por falta de humildade, aí tem esses problemas. Aí eu pergunto para você, por exemplo, o marido, ele gasta muito, ele gasta tudo que ele tem, e a mulher, ela não trabalha, ela não faz render, ela não faz entrar. Por exemplo, na minha casa, eu não faço entrar um centavo na minha casa, tá? Eu não sou empreendedora, eu não sei fazer dinheiro, o que eu sei é administrar. Curioso. E o César faz entrar. Certo. Tipo assim, se Deus me livre, um dia eu precisar sustentar o César, sustentar minha casa, a gente vai morrer de fome, ou vai viver de cesta básica de alguma igreja que vai ter que sustentar a gente. E o César, ele já entendeu, e desde sempre, você que cuida, tal. Só que o César, ele tem esse desapego tão natural, que tipo assim, o César não faz questão. Ele vende os produtos, ele faz as propagandas, ele não pergunta quanto entrou, quanto faturou, ele sabe por quê, tá tudo lá na planilha, tá tudo no sistema, e ele olha. Mas e quando o marido, ele é o único que faz entrar em casa, a mulher, ela não ganha, não traz o dinheiro para dentro de casa, e esse marido não sabe controlar, ele não sabe dominar, ele não sabe dirigir, gerir esse dinheiro. Gerir o dinheiro. Então, é uma coisa emocional. Essa pessoa, ela tem que entender que, ainda que a minha mulher, ela não é boa para ganhar dinheiro, mas ela sabe guardar melhor que eu. Então, cai nesse negócio da humildade. Se o marido tá nos ouvindo, tá resolvido. Ele vai mudar hoje. Agora, se é a esposa que tá nos ouvindo agora, é um problema. Tem certas casas de demônio que só saem com jejum e oração. Mas então eu recomendo essa mulher orar muito e conversar. Né? Eu acho que tudo é resolvido com conversa
E falar de educação financeira sempre será falar de transparência, falar de amor, falar de entendimento, né? Esse marido está precisando de ajuda. A falta de humildade é o principal fator que atrapalha as pessoas de aprenderem princípios de educação financeira ou de qualquer outra educação. É quando a pessoa acha que ela já sabe. Então, o grande segredo da vida é você falar, eu não sei, eu preciso aprender. Então esse marido precisa aprender muito a compartilhar com a esposa, e se ele é um péssimo gestor, ele tem que fazer aquilo que o seu marido faz e entender que não é a praia dele. Então, não tem mágica. Eu acho que essa mulher, se ela está nos ouvindo, ela tem um desafio. Eu creio no poder de Deus e eu creio também no poder de um bom diálogo, porque de uma conversa. Porque eu posso falar isso pro meu marido. Eu falo, olha, eu sei que eu não faço entrar. Eu sei que é você que é o provedor, é você que traz. Mas deixa eu cuidar para você. Eu acho que ela se oferecer. Exatamente. Não é? Porque às vezes ele também, como ela não faz entrar, que é o meu caso, se ela não faz entrar, ela não vai saber cuidar. Mas se eu oferecer ajuda, eu estou conseguindo fazer esse cara falar, então tá, então vamos tentar. Agora, é possível, Heitor, um casal, vida classe média baixa, a maioria das pessoas, é possível essa pessoa que ganha um dinheirinho ali, pouquinho, aplicar, investir? Perfeito. Ou não, eu só dá para eu ser investidor, só dá para eu investir dinheiro se eu ganhar milhões. Tá. Antes de responder isso, deixa eu fazer um comentário sobre esse tema que você falou, que eu acho que está conectado, que é o seguinte: nem tudo é resolvido no casal apenas. Então, esse casal precisa de ajuda. As famílias precisam de ajuda. Eu descobri isso. Aliás, o Ministério Se Renda surgiu justamente para isso. E aí, respondendo agora a sua pergunta, sim, é possível poupar dinheiro sempre. E aí, eu vou te dar vou fazer aqui uma comparação que eu acredito que é exatamente essa comparação que a gente tem que fazer com a nossa vida financeira, que é a questão da academia. Então, poupar dinheiro é como ir na academia. Poupar dinheiro é uma questão de disciplina. Quem poupa dinheiro não é porque tem dinheiro. Quem poupa dinheiro é porque entende o princípio de poupar e sabe que ele deve poupar para o futuro. Então, eu costumo dizer o seguinte: quem não é educado financeiramente recebe o salário, por exemplo, gasta e o que sobra ele poupa. Quem é educado financeiramente recebe o dinheiro, poupa a meta que ele estabeleceu e o que sobra ele gasta. Esse é o grande segredo de poupar dinheiro. E nós que somos cristãos, eu aprendi uma coisa. Então, primeiro, para Deus, que é o princípio do primeiro. O dia que eu aprendo a oferecer em honra tudo que eu recebo para Deus, eu passo a ter, inclusive, sabedoria financeira de Deus. Segundo, eu pago a mim mesmo. Então, quando eu recebo a minha renda mensal das minhas empresas, daquilo que eu faço, eu pago primeiro, eu honro a Deus. Primeiro, eu honro a Deus. Segundo, eu pago a mim mesmo. Eu tenho uma meta de poupança mensal. Claro, cada mês ou cada período da minha vida tem uma realidade. Alguém que está solteiro, mora com os pais, consegue poupar um percentual maior da renda. Alguém que está casado com filho, poupa menos. Mas todo mundo pode poupar desde que tenha uma mentalidade de disciplina. E essa disciplina faz o seguinte: você fala assim, eu me propus a poupar, por exemplo, tá? A pessoa pode começar com essa métrica: 5% da minha renda. Então, se eu ganho R$1.000 por mês numa conta de padeiro, eu vou colocar R$50 no cofrinho que seja. Beleza. Antes de pagar qualquer coisa, eu já paguei essa dívida. Ah, mas se faltar dinheiro para pagar a conta? Primeira coisa, corte despesa. Segunda coisa, aprenda o poder da renda extra. A gente pode até falar um pouco sobre isso aqui, porque eu acho é algo fascinante, que é a renda extra é algo muito mais fácil de poupar. Tem uma tese em finanças que chama Lei de Parkinson, que é o seguinte: isso deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Você que ganhava 5.000 e passou a ganhar 8.000, por exemplo, passa um mês, você já está gastando 8.000, porque você aumenta o seu padrão de renda conforme a sua renda. Seu padrão de vida. Ou padrão de vida, melhor dizendo, conforme a sua renda. Então, isso é quase que natural do ser humano. A gente aumenta o padrão de vida conforme a nossa capacidade, sem perceber. Mas com a renda extra, Vanessa, isso não acontece. Com a renda extra, se você tiver sabedoria, então pensa nesse princípio que você falou. A pessoa está se propondo agora a poupar dinheiro. Então,
eu ganho R$1.000 por mês, então eu tenho uma dificuldade extrema, enfim. Esse exemplo é até um exemplo hipotético que não faz sentido, porque R$1.000 por mês no Brasil hoje não dá. Mas então vamos fazer a conta com um salário de 5 mil pra gente fazer a conta. Então eu ganho 5 mil por mês. Então eu vou poupar 5%, que são R$250. Recebi o meu salário, separo R$500 como dízimo, que é o mínimo que eu faço como honra a Deus, e 250 eu pago para mim mesmo, mando para a conta de uma corretora de valores. Por exemplo, na XP Investimentos, no BTG, e eu invisto o dinheiro. O que sobrar, eu vou viver com isso. Vamos supor que a sua despesa mensal não dê. Ou seja, você gasta 5 mil. Você ganha 5 mil, honrou a Deus com o seu dízimo, entregou o dinheiro para você mesmo, então só sobrou uma parte que não dá para você pagar a sua despesa. Então, gaste energia para uma renda extra. Outro dia eu estava conversando com uma menina, ela estava dando aula de reforço para crianças, uma renda extra. Uma outra pessoa que eu conheço, ela estava fazendo salgados dentro de casa para vender no iFood, uma renda extra, ou na internet. O marketing digital, a pessoa pode trabalhar à noite e gerar uma renda extra. E essa renda extra vai te ajudar a pagar suas despesas e você vai poupar ainda mais do que 5%. Vai sobrar até porque vai sobrar extra. Ainda mais. Então, é uma questão, poupar dinheiro, respondendo diretamente à sua pergunta. Não é sobre eu ter ou não. É sobre eu ter disciplina e sobre eu ter uma mentalidade de sucesso ou não. E não é sobre quantidade, sim porcentagem, né? Porque se eu fosse, mas eu nunca vou ter R$1.000 sobrando, então, mas você vai ter aqueles 5%. Eu até ouvi, eu acho que é a regra de Pareto, que se você ganha 100%, 10% você honra a Deus, 10% você poupa e vive com 80%. Não sei se existe essa regra, se dá para aplicar. Ou não dá, então 10%. Então, poupa 5%. Exato. Alguma coisa você pode poupar. Essa de Pareto super funciona. Tem outras regras que você coloca. Eu costumo dizer que finanças é como se você guarda. Se você tem educação financeira, você trata o seu dinheiro como se fosse um dinheiro guardado em gavetas. Então tem a gaveta da poupança que eu não vou mexer, que é a reserva de emergência, por exemplo. Ou tem a gaveta de Deus, tem a gaveta da educação dos filhos. Então esse é o segredo, é você colocar o dinheiro em gavetas e falar, eu não abro mão desse princípio, porque esse princípio me levará mais rapidamente para o meu propósito. E isso que você está falando é uma coisa muito importante, porque assim, por exemplo, a gente está fazendo uma construção é um desafio bem grande. Se eu parasse para pensar racionalmente, nossa, por mês eu ter tanto para construir, não, eu não vou conseguir. Não vou conseguir poupar nada. Não vai dar. Melhor a gente nem começar a construir, porque eu não vou ter esse tanto por mês. Só que como eu tenho a dívida, como eu tenho a necessidade, tipo, eu deixo de comer a pizza porque eu sei que eu tenho que juntar para pagar o boleto. Então, se eu tenho a minha poupança, o meu investimento como uma dívida... Esse é o ponto. Eu poupo. Porque dinheiro não sobra. Dinheiro na mão é vendaval. Fato. Do jeito que entra, sai e vai conforme o ritmo da música. Mas se você faz da sua poupança uma dívida, no ano você vai ver o quanto você conseguiu poupar. Esse é o segredo, é o boleto para você mesmo. Emita um boleto. A dica é, emita um boleto para você mesmo. Isso está em vários livros de finanças. Tem o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu super recomendo. Tem aqui no meu livro isso também. Você tem um livro, fala um pouquinho do seu livro. Inclusive, trouxe para você de presente, fiz aqui uma dedicatória. Esse livro Deus me deu justamente para isso. É um livro que fala de finanças à luz da Bíblia de forma descomplicada. A coisa que eu mais detesto em finanças, e tem muita gente que faz isso, é esse economês. É essa língua... Uma linguagem difícil que ninguém entende. Então, esse livro tem essa proposta de descomplicar princípios que são básicos para a família, para pessoas que querem investir dinheiro, que querem, de alguma forma, se educar financeiramente. Inclusive, fica de presente para você esse livro. Obrigada. Educação Financeira Cristã. Educação Financeira Cristã. Foca aqui, ó. E como que as pessoas acham esse livro? Por onde que ela compra? Através do nosso Instagram, tem lá o link, ela pode entrar no Instagram, que é Se Renda e Prospere. Tudo junto, esse Instagram é inclusive para isso. Você entra lá, tem dicas de finanças e você pode comprar o livro. A gente entrega para todo o Brasil, tem a mentoria do livro também. E a minha missão é essa, é servir pessoas nessa área. Que legal.
Então, vamos lá. Aqui você vai ensinar de forma prática a pessoa a ser educada financeiramente. Sim, tudo que eu falei aqui e muito mais. Então, por exemplo, a gente estava falando agora sobre como poupar dinheiro. Tem aí dicas práticas sobre isso. Nós falamos mais cedo sobre como sair das dívidas. Aí tem um capítulo só sobre isso. Ou como investir dinheiro. Tem muita gente que tem dúvida. Tem muita gente, por exemplo, Vanessa... Onde investir? Pronto, olha que coisa. Outro dia eu vi uma entrevista do presidente do Banco Central. E eu fiquei chocado. Ele falou assim, a poupança é um dinheiro que as pessoas só colocam ali porque não são educadas financeiramente. O presidente do Banco Central falou isso. Tá aí gravado. É só a pessoa dar um Google aí que ela vai achar isso. É a pessoa que mais deveria incentivar. Exatamente. Por quê? Porque o brasileiro não tem educação financeira. Ponto. Então, o brasileiro coloca dinheiro, por exemplo, na poupança. Eu vou fazer uma conta de padeiro que você vai entender. A poupança hoje, nós estamos nesse ano, ela rende 6% ao ano. 6%. Ao ano. Então, se você colocar R$1.000, você vai ter 6%, que são R$60 no final do ano. Ok? É muito pouco, concorda? 0,5% no mês. 0,5% no mês. Isso é nada. Só que a inflação, o que é a inflação? É o aumento de preços da economia. Inflação de alimento no Brasil hoje já está em 2 dígitos, ou seja, 10%. Inflação média, 5%, 6%, tem ano que dá 10%, tem ano que dá 4%, então gira em torno disso, de 6%. Portanto, se eu coloco o meu dinheiro na poupança, no mínimo eu não estou ganhando nada. Porque o aumento de preços da economia é o que define se eu estou mais rico ou se eu estou mais pobre. Então, não está rendendo nada. E as pessoas ainda colocam dinheiro na poupança. Outras pessoas colocam dinheiro numa coisa chamada título de capitalização e acham que isso é investimento. Isso aí os bancos oferecem Meu Deus do céu, hora. se tiver você vai gerente, pagar uma conta, a pessoa está te chamando. Investe aqui, que vai ter sorteio. É uma coisa absurda. Tomara que não tenha gerente de banco nos acompanhando. E se tiver, por favor, gerente de banco, ofereça outros produtos. Então, onde colocar dinheiro? Para quem não sabe nada de finanças, eu recomendo muito que a pessoa abra a conta numa corretora de valores. O que é uma corretora? É como se fosse um shopping de investimentos. Você entra num aplicativo, eu vou dar 2 nomes aqui que são empresas que eu uso, que eu conheço, não ganho nada por isso, mas... Estou sendo comissionado. Não, sem comissão, mas é a XP Investimentos, que hoje é a maior corretora do Brasil, que tem inclusive é listada na Bolsa Americana, é uma empresa gigante, e o BTG Pactual, que também é uma das grandes do Brasil. Então a pessoa abre a conta numa corretora, que é esse shopping, e lá ela vai ter vários investimentos. Um que eu recomendo para quem está começando é o investimento de renda fixa. O que é renda fixa? É o investimento que você coloca e você já sabe qual será a rentabilidade. Você corre menos risco. Então, por exemplo, é o Tesouro Selic, que rende hoje no Brasil bruto, tirando os impostos, depois tem uma conta dos impostos, mas bruto 15% ao ano. Olha, mais que é mais que o dobro da poupança. Hoje está em 15%. E com o mesmo nível de risco. É o mesmo nível de risco. Então, que a pessoa comece com uma renda fixa. E à medida que ela vai juntando esse dinheiro, existem outros investimentos que a pessoa precisa estudar. Eu vou citar aqui alguns só para a pessoa já despertar a curiosidade. Eu falo no meu livro, tem vídeos sobre isso na internet. Tem renda fixa, que você tem tesouro direto, você tem CDB de banco, você tem, por exemplo, CRAS, você tem ações de boas empresas que você pode investir, que já não é renda fixa, mas é renda variável. Você tem fundos imobiliários, que é como se você comprasse um pedacinho de um imóvel. Os antigos sempre dizem, né? Quem compra terra não erra. Então, quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho de um imóvel, sem ser dono daquela matrícula inteira, sem ter que pagar IPTU e com um rendimento que aquele imóvel costuma estar alugado e aquele dinheiro rende um aluguel para você. Como que a pessoa descobre isso? Porque isso aí, por exemplo, no imobiliário eu nunca soube. Certo. Onde que a pessoa pesquisa Estudando. Isso? Então tem... Primeiro, né? O pastor César que fala muito isso, eu aprendi com ele. É estudar o conteúdo gratuito primeiro. Então tem muito conteúdo gratuito na internet. Nós, por exemplo, do Se Renda, produzimos conteúdo, mas tem vários influenciadores que falam sobre isso. Você dá um Google, estuda. Depois que você estudar de forma gratuita, tem vários livros também que falam sobre isso. E você começa a procurar, eu acredito muito no poder dos mentores. Então quando você começa a procurar alguém que você acredita, não é esse pessoal de internet que às vezes fala coisas e te promete mundos e fundos e acaba te levando para um buraco financeiro. Mas
procurar pessoas que você de fato conhece, que você entende que faz sentido, que dão boas dicas, e essa pessoa te mentorear, te ajudar a você, por exemplo, a estudar um fundo imobiliário. Então, hoje você tem centenas de papéis de fundos imobiliários, tem bons fundos, tem maus fundos, e você tem que estudar os fundamentos daquele fundo. Mas é um investimento super seguro e você passa, então, a ter investimento em terras sem ser dono de um imóvel. Isso eu acho fantástico. É fantástico. Eu ouço falar também da gente investir em dólar, porque o dólar é valorizado sempre um bom demais. investimento, sim. Você acha legal... a gente tem aqueles cofrinhos que hoje em dia tem muito dos bancos digitais. Perfeito. Você tem o Nubank, o C6, tem lá cofrinho de... Como que chama? Cofrinho... De reserva, deve ser. Ou de fundo. Que é o CDI, o CDB. Dá para começar assim? Sim. Já é alguma coisa? Esse que eu citei, que é o Tesouro Selic, ele equivale a esse cofrinho de banco digital. O que é o CDB, por exemplo? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. O banco, ele pega o seu dinheiro e em troca do seu dinheiro, ele te paga juros. Então, o banco depois pega o seu dinheiro e empresta para alguém que está com a vida financeira problemática. E você está emprestando para o banco. Então, o banco te promete uma taxa que é essa que você citou, que é a CDI, que é a taxa básica de um banco. Então, você pode começar com um cofrinho desse, que é um investimento seguro de renda fixa. Atenção, viu, Vanessa? Estamos vendo agora, está tendo ao vivo, nesse período que nós estamos falando aqui, nesse podcast, nesse sábado, está acontecendo a liquidação de um banco, que é o Banco Master, porque é um banco que estava com fraudes financeiras. Então, às vezes, a pessoa entra nesses bancos digitais, então ela tem que ter segurança daquilo que ela está fazendo. Por isso que eu recomendo essas corretoras e você investir diretamente no papel. Então, claro que existe um fundo, não sei se você sabe, mas existe um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo, eu não quero ser técnico aqui, mas é só para a pessoa entender. Até R$250 mil por CPF, se ela coloca, por exemplo, num banco desse, num CDB, se o banco quebra, esse fundo garante o valor que a pessoa investiu. Mas só que eu tenho que ter contratado isso aí. Não precisa. Não. É automático, dependendo dos papéis. Por exemplo, CDB, o fundo cobre. Tesouro, o fundo cobre. Então, títulos de renda fixa, tirando alguns, por exemplo, CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, o fundo não cobre. CRA, que é Certificado de Recebíveis de Agronegócio, o fundo não cobre. Mas CDB, LCI, que é Letras de Crédito Imobiliário, o fundo cobre. Então, você tem que sempre ler. Quando a pessoa vai investir, ela lê lá. Tem garantia do FGC. Então, quando ela lê isso lá, aí ela pode investir até R$250 mil por CPF. O que passar disso, se o banco quebrar, ela perde o dinheiro. Mas eu costumo dizer que é melhor você não correr o risco para depois pegar o FGC. Teve uma pessoa que me ligou esses dias que ela investiu no Banco Master e ela vai ter um problema, porque ela tem que fazer um cadastro no aplicativo do FGC. Ela vai demorar para receber o dinheiro. Tem que comprovar. Então, assim, não é tão simples. Então, o melhor mesmo, por isso que eu recomendo, não entra nesse negócio de só banco digital que é moda, não, que paga, às vezes, até mais do que o Tesouro paga. Vai em algo seguro. Teve uma pessoa que me perguntou, sem ser prolixo aqui um dia, ela falou assim, e se o governo quebrar? Eu falei pra ela, vamos lá, se o governo quebrar, todo mundo tá enrolado na vida. Então não se preocupe com isso. Se preocupe com o risco que você corre. O risco que todo mundo corre, esquece. Esse é o risco sistêmico. A Camila fala assim, mãe, tem 2 tipos de problemas. O meu e o seu. E o seu. É exatamente isso. É exatamente tipo assim, isso. se o governo quebrar, aí o problema é do governo. E o governo pode emitir moeda. O governo é o único ente que, se ele quebrar, ele pode emitir dinheiro. Então o governo não quebra, porque ele emite dinheiro e ele paga a dívida dele. Então, ele fabrica o dinheiro para se pagar. O dinheiro. Então eu recomendo mesmo a pessoa que está nos assistindo a começar pelo Tesouro Direto. É um papel que é seguro, chamado Tesouro Selic, e você vai investir e você vai ver o seu dinheiro rendendo diariamente. Isso é maravilhoso. Legal. Então, eu acho que nosso assunto está ficando meio pesado, meio técnico. Vamos trazer aqui Não era a intenção. Mais aqui para a vida real, né? Quais as dicas que você dá? Por exemplo, a pessoa que não pode ver uma propaganda na Shopee, não pode ver um anúncio, Black Friday chegando. Como fazer? Porque eu também não posso, Heitor, me privar de ter
né, algum, não é um luxo, mas um mimozinho. Qual é o segredo para você não ser engodado? Viva conforme a sua realidade. Então, por exemplo, tem pessoas que têm esse problema. Então, se você tem esse problema e você acaba gastando mais, viva conforme a sua realidade. Coloque um teto para você mesmo. Então, eu acho que o segredo, igual eu falei do percentual de poupança, é você ter um percentual para esses consumos. Então, por exemplo, se você quer consumir esse tipo de artigo e tal, e você não consegue... Eu até brinco, tem mulher que até treme quando vê propaganda da Shopee, né? Ficou desesperada. Parece abstinência. O carrinho assim cheio. Pois é, então, você precisa colocar um limite em você mesmo. Então, pensa comigo, veja se faz sentido. Inclusive, no ambiente do casal, isso super funciona. Se você tem um orçamento, ganha 10 mil, por que não você falar, eu vou gastar R$500 com isso? Mais do que isso eu não vou fazer, porque isso vai impactar negativamente as outras áreas da minha vida. Eu tenho um propósito de servir a Deus, eu quero ter paz. Porque a melhor coisa que tem é você dormir e você colocar a cabeça no seu travesseiro e ter paz. Porque os boletos nunca vão deixar de existir. Os boletos sempre vencem. Eles são vitoriosos. Eles são vitoriosos, eles sempre vencem. Então, a pessoa precisa ter essa consciência. Ela precisa entender que tudo que ela faz tem uma consequência. Então, estabeleça um teto para você mesmo. Essa que é a dica que eu dou. Estabeleça um teto para esse consumo. E nunca que eu estou falando da pessoa ter uma vida chata, que ela não pode comprar as coisas. Não é sobre isso. É sobre você viver conforme a sua realidade. Essa é a grande realidade. O apóstolo Paulo, ele ensina isso na Bíblia. Ele fala que a gente deve ser feliz com aquilo que a gente tem. Ele inclusive fala, eu aprendi a viver com muito e aprendi a viver com pouco. E ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então use esse princípio em Deus. Tenha paz com Deus e com você mesmo para comprar. Se você conseguir comprar, se você fez a conta e aquilo cabe no seu orçamento, compre e desfrute. Mas se você não consegue, guarde agora, porque lá na frente você vai conseguir. E a gente, principalmente mulheres, deixa eu falar com vocês aqui. A gente precisa ser consciente, porque assim, eu não sei você, mas tem várias roupas que você compra aquela roupa para aquela festa. Durante o ano, você vai em várias outras festas. Mas imagina, eu não vou repetir a minha roupa. Eu não vou repetir a minha roupa em outra festa. Eu não posso ser flagrada com o mesmo look em outras festas. A gente não pode ter esse pensamento. A gente, mulher, a gente precisa entender. Eu vou comprar esse vestido para essa festa. Daqui a pouco eu vou ser convidada para outro casamento. Aí você muda o acessório. Aí você muda o sapato. Então, a gente tem que ter essa gestão financeira, essa administração, porque eu acho que a sabedoria da mulher, ela está em todos os aspectos. Verdade. Quando a Bíblia fala para a gente ser sábia, porque é a mulher sábia que edifica o lar, é nesse sentido. Então, eu compro uma roupa coringa. O meu vestido é preto. Legal, meu vestido é preto. Nessa festa, eu vou usar um acessório vermelho. Na outra festa, eu vou usar um acessório amarelo. Dane-se, que vão perceber que é o mesmo vestido. Aí vem a humildade. Humildade. Eu tenho que ter humildade. Falar assim, eu repito roupa, tá tudo bem. A gente ter compras... eu falo para Camila, minha filha, para a gente fazer compras inteligentes. Esse vestido ele é maravilhoso, mas ele só dá para usar com esse sapato, então não leva. Perfeito. Não leva. Perfeito. Porque você não vai dica. mais repetir. Então, não é que a gente tem que ter essa vida também tão chata, tão regrada, mas a gente precisa ter a sabedoria. Então, mulher, compra uma roupinha neutra, uma roupinha coringa que dá para você usar em mais de uma festa. Às vezes a gente vai num casamento, no outro casamento nem são os mesmos convidados, nem é a família. E tá tudo bem a gente repetir de roupa também. O marido que ele gasta demais, a mulher ter a sabedoria de, como eu disse, se você é mais econômica, chega nesse marido com um jeitinho. Fala, meu bem, eu estou percebendo que você está se perdendo nas finanças. Boa. Você quer que eu vou guardando todo mês? Tenha uma carteirinha lá que seja... Antigamente era o cofrinho de moeda. Hoje eu prefiro assim, tipo assim, eu tenho um cunhado meu, eu acho que é notas de 20. Ele tem uma farmácia. E todas as notas de R$20 que entra não se gasta.
Cara, chega no final do ano, ele tá com uma economia. Boa. Você vê, é uma coisa amadora. Não é um investimento. Mas pensa de 20 em 20, quanto que ele não economiza no final do mês, né? Então, a gente ter essas dicas. Eu estava com uma pergunta para te fazer, fugiu aqui da minha mente. Mas, Heitor, como fazer, por exemplo, na vida prática da pessoa, economias no mercado? Economias, por exemplo, em que dá para a gente economizar na vida prática mesmo? Por exemplo, tem marcas que a gente não abre mão. Por exemplo, eu não vou abrir mão da Hellmann's, por exemplo. A maionese tem que ser a Hellmann's, para mim. Como eu faço para ser mais econômica quando eu vou no mercado? Eu já aprendi que não ir com fome. É verdade. Eu já aprendi. Primeira que a regra gente, básica. com fome no mercado, a gente vai gastar, não sei se o dobro, mas a gente vai gastar mais. Com certeza. Eu amo ir no mercado, só que assim, eu não faço lista. Porque, eu vou esquecer, eu não sei o que eu preciso. Às vezes eu olho lá no armário e tal, mas eu decoro o que eu tenho, não o que eu não tenho. Porque, para mim, o que eu não tenho, não tem como eu lembrar. Certo. Se eu não estou vendo. Então, para mim, é mais óbvio. Eu tenho arroz, eu tenho feijão. Então, isso eu não preciso. Tá. Eu amo ir no mercado. Aí eu vou corredor por corredor. Aí eu vou passeando. Aí eu olho para um lado, olho para o outro. Isso é um perigo. Isso eu estou conseguindo fazer economia ou eu estou gastando muito mais? Eu acho que você está gastando muito mais. Aliás, tem uma regra básica. Antes disso, eu acho que eu conheço essa pessoa que não gosta de maionese. Eu conheço um Temos cara. esse amigo em comum. Não dá para entender como uma pessoa não gosta de maionese. Odeia maionese, mas tá bom. Acho que a minha esposa também conhece. Mas, enfim, eu entendo que educação financeira ela começa com anotar as coisas. Então, acho que tá aí uma regra básica da básica que pouca gente faz. Eu anoto tudo que eu faço, tudo que eu gasto. E aí existe uma coisa que é o seguinte: quando você anota tudo, você consegue evidenciar melhor aquilo que de fato você precisa ou aquilo que você somente quer. Antes de comprar, eu até costumo dizer que antes de comprar, faça essa pergunta: eu quero de verdade? Só quero ou eu preciso de verdade? Tem diferença. E aí tem muita diferença. Então, querer e o precisar tem um abismo de diferença aí. Então, fazer a lista faz você ter uma meta clara. E aí, essa lista deve ser acompanhada, na minha visão, do seu orçamento. Então, eu posso gastar X reais com aqui. Fica parecendo que a vida é chata com isso, mas não. Na verdade, o que eu descobri, Vanessa, para continuar a resposta? Mas eu descobri uma coisa: se eu quiser ter uma vida regalada, uma vida de sucesso lá na frente, eu preciso ter disciplina agora. E se eu quiser ter uma vida muito abençoadora lá na frente, eu preciso agora poupar. Agora, se eu não tô nem aí pro meu futuro, eu vou viver uma vida arregalada agora, uma vida tranquila agora, e lá na frente eu vou colher. Sempre a conta chega. Isso é igual quem come muito doce. A pessoa come muito açúcar, eu amo açúcar, mas a conta chega. Depois que você chega nos seus 40, 50, 60 anos, a conta sempre chega. Então, voltando à conversa, não é chato. Isso é uma questão de racionalidade. Isso é uma questão de ser consciente com você mesmo. Então, anota, vamos lá, assim, faz a lista. Eu faço uma lista indo pro mercado. Exato. Aí lá no mercado eu coloquei lá arroz, feijão, óleo, sal. Aí eu coloco aqui o arroz, R$30, feijão, R$8, por exemplo, o que eu gastei. Por exemplo, ou para eu ter uma ideia quanto que vai dar lá no final? Isso sim, isso depois que você comprar uma vez. Aí depois que você comprar 3, 4 vezes, você já tem informação de quanto que na média você gasta. A minha esposa, por exemplo, que está aqui, ela está nos bastidores, ela é que faz compra lá em casa. Mas ela tem um número que a gente combinou entre nós, que é o que ela pode gastar. Então, tem hora que ela, por exemplo, gosta da Hellmann's também, compra. Ok, mas aí, se ela compra uma marca aqui, alguma outra coisa, ela vai ter que abrir mão. E a vida é assim, é abrir mão de coisas por algo maior. Não é poupar por poupar, não é ser mão de vaca, não, é ser consciente. E aí ter um orçamento, ter um número. Você pode falar assim, tá a lista aqui e eu vou gastar R$500, ponto. Ah, beleza, passou R$20, passou 10, não é para você se martirizar com isso. É para você entender que aquilo era em grandes números o que você poderia gastar. Por isso que eu falo, o segredo de finanças é você anotar tudo.
ter um orçamento para aquilo que você vai gastar no futuro e anotar depois que você gastou para ver quanto é que você gastou no passado e comparar. Eu orcei isso, eu pensava em gastar 500, gastei quanto? 600. Aí você fala, puxa vida, senta à mesa com seu cônjuge, puxa vida, gastamos mais, podemos cortar. E aí você começa a cortar, por exemplo, tem gente hoje que tem mania de fazer assinatura de aplicativo, de streaming. Ele vai assinando coisas, compra streaming de internet, compra aplicativo, compra inteligência artificial, tudo no impulso e nem usa. Compra curso. Eu conheço gente que tem mania de comprar curso. 3 cursos ao mesmo tempo. Misericórdia. Não fiz nenhum. Não fez? Olha Daqui isso, a pouco gente. vai vencer, gente. Olha isso. Ou seja, isso é um hábito que a pessoa está criando. Aliás, é o problema do século XXI, né? É um problema de 2025, 26, 27. É um problema desse período que a gente está vivendo. As pessoas compram um curso, compram um livro. O pastor César estava contando para mim outro dia que ele descobriu que tem o fenômeno do empilhador de livro. É o cara que vai comprando o livro. Então, aprenda o seguinte, anote tudo, porque quando você anota, é impressionante, Vanessa. Acontece comigo. Às vezes eu comprei algo, por exemplo, uma assinatura, um streaming. Outro dia eu peguei a minha esposa, os dois com Netflix. Para que os dois precisam ter Netflix? Então, você só assiste junto. Você assiste junto e eu nem assisto. Ela assiste muito mais do que eu. Então, vida real é isso. É você olhar para uma lista e você começar a gerir aquilo com responsabilidade. Esse é o ponto. Verdade, cara. Ela está recebendo de... gente, a Vanessa está recebendo de Deus aqui agora. Deus está falando. Fala, Jeová. Deus está falando com pessoas aqui agora. Receba aí, irmão. Tô até sentindo arrepio e passando mal. Eu comprei... Olha, gente. Vou até tomar água aqui. Olha, mostra meu copo, gente. O copo, gente. Olha, o copo. Foca. Estamos inaugurando o copo hoje? Que eu fiquei sabendo? Esse episódio. Todos os meus participantes vão ganhar um copo desse. Glória. Esse aqui já é meu, então? Esse é seu. Tá bom. Eu comprei um curso de jejum. Curso de jejum? Não jejum espiritual, né? Tá, ok. Jejum intermitente, não sei o quê, não sei o quê. Ok. Só que eu comprei uma semana antes de viajar. É claro que eu não fiz. Aí eu tava lá na viagem e o pau quebrando, né? E aí, galera, hoje, não sei o quê, você tá com quantas horas de jejum? Eu sentada na mesa, assim, comendo. Falei, cara, eu sou burra demais, eu não tinha que ter comprado isso. Aí eu comprei um outro que alguém lá da administração me chamou. Senhora Vanessa, vimos que a senhora assim, se cadastrou no curso tal, acessou somente tantas aulas e não mais. Tá com algum problema? Podemos ajudar? Falei, cara, você tá vendo? Tipo assim, tem mulher que fala assim, não, meu consumo, o meu gasto é com sapato, eu tenho 1000 sapatos, eu tenho 1000 vestidos. Não, então, mas o meu era coisas boas, né? Cursos para você aprender, para você... Só que não faz sentido, eu não estava... Não vou dizer nem precisando, porque até agora eu estou gorda, eu preciso emagrecer. Não tá gorda, não. Vigia. Mas eu não precisava. Mas eu ia conseguir. Eu tenho roupas com etiqueta até hoje. Porque eu comprei pequena como meta. Era uma meta. Eu vou entrar nessa roupa. Eu vou comprar P, mas eu visto M, então... Não, é GG, mas eu comprei G, entendeu? Tipo assim, eu sei que eu uso GG, eu sei. Mas eu vou comprar G, que é a minha meta de vida. Aí não. Não pode, né? Como diz, é distorção. Como eu falo lá em casa, aí é loucura. Não aí tá é loucura, certo, né? Só Jesus na casa. Alguém mais aí tem uma roupinha com etiqueta, assim, que tá esperando. A minha mãe, agora eu tô percebendo. A minha mãe faleceu, ela tinha roupa sem usar. Sério? Isso é problema, né? Isso é muito problema. As pessoas... Esse é o ponto, Vanessa. Por isso que eu sou um educador financeiro e eu não sou chato e eu não tenho medo de falar sobre isso, porque assim, o problema é isso que você tá falando, e não é você fazer uma listinha que é o problema, não. Não é você falar, eu só vou gastar R$500 no mês do meu orçamento com bobagem, assim, que é problema. O problema é quando a gente começa a fazer isso. Olha pra você ver, a pessoa morrer e nunca usou a roupa. Isso é muito sério. Todo mundo fala assim, vai morrer, não vai levar... Eu, tipo assim, eu vou comprar um sapato, eu vou com esse, eu já venho com outro sapato. Vai que eu morro no caminho, já morri usando. Aí já é outro problema.
Pelo menos eu já morri usando o sapato novo. Aí já é outro problema, Vanessa. Heitor, vamos lá. Mais alguma dica? O que faltou você falar que você acha tão importante? Eu acredito, e aí acho que, para resumir o nosso papo, que falar de educação financeira é falar de vida real. Falar de educação financeira é falar de conceitos que são básicos e que as pessoas negligenciam por quererem viver a vida do outro, ou por quererem viver uma vida de luxos, ou por quererem mostrar aquilo que não podem. Então, dinheiro é um problema emocional. Então, se fosse para fechar a conta aqui e para a gente falar de algo que eu acredito profundamente, é que dinheiro é uma questão emocional. Então, se você, de alguma forma, gasta mais do que ganha, tem dificuldade de poupar dinheiro, compra por impulso, se você está nas dívidas, saiba que você tem problemas emocionais e que precisam ser tratados. E esse tratamento é um tratamento de choque e que vai transformar a sua vida poderosamente e por completo. Então, tem uma frase que eu gosto muito que eu queria deixar, que é o seguinte: Deus não me promove para que eu aumente apenas o meu padrão de vida, mas Deus me promove para que eu aumente o meu padrão de doação. Nós temos que aprender que os recursos que estão nas nossas mãos não são nossos, pertencem a Deus. E que, de alguma forma, se eu administrar de forma responsável, eu estou honrando a Deus. Eu estou, de fato, sendo grato a Deus. Então, olhar para o dinheiro é olhar para algo que Deus está nos dando. Então, identifique qual é a fase que você está. Eu costumo dizer que tem 4 fases. É igual videogame. Então, a primeira fase é a fase do endividado. Então, se você está nessa fase, está na hora de você cortar a despesa. Está na hora de você voltar para uma realidade que você saiu por algum problema. Está na hora de você listar aquilo que você deve e começar a pagar. A segunda fase é a fase do equilibrado. Grande parte das pessoas está nessa fase. Sempre empata. Então, ganho 2.000, gasto 2.000. Ganho 3.000, gasto 3.000. Então, tá na hora de você olhar para o futuro e falar, eu posso mais. Porque isso tá dando certo, mas não é saudável. Isso é péssimo. Aliás, eu costumo dizer que essa fase é pior do que a primeira, porque a pessoa se engana. Porque quando ela tá equilibrada, ela tem uma sensação que tá tudo bem. Tá confortável. Mas qualquer problema que ela tiver, ela não tem nada de reserva. Um pneu que fura, ela já não... Ela vai ter que fazer uma dívida com cartão de crédito. Então ela já volta para a fase anterior rapidamente. E formar reserva é fazer como José, é se preparar para as crises. A terceira fase, que é uma fase muito boa, é a fase de você, quando você está formando a sua reserva. Então você está numa fase já que você entende que você precisa evoluir mentalmente do ponto de vista das finanças e você começa a poupar dinheiro e aquilo vai se tornando uma prática comum na sua vida. E a última fase, que é aquela que eu tenho como objetivo, não para minha ganância, mas para glorificar a Deus, para eu ter tempo 100% para servir a Deus, é a fase da independência financeira. Esse é o sonho. Sempre dependência de Deus, mas a independência financeira, que é o seguinte: o seu patrimônio trabalha para você e te dá os recursos necessários para você viver uma vida conforme você sempre sonhou. E aí você deixa de trabalhar por dinheiro e passa a trabalhar por propósito. Esse é o segredo. Quando você chega nesse nível, você não acorda de manhã, numa segunda-feira, e fala, que segunda-feira brava, eu tenho que trabalhar para pagar boleto. Não, eu vou trabalhar para cumprir o meu propósito. Eu vou servir pessoas, eu vou servir a Deus, eu vou trabalhar para transformar a vida de pessoas e o meu dinheiro trabalha para mim. O meu dinheiro gera tanto dinheiro que ele me sustenta e eu não preciso tirar do principal, não. Tudo que eu tenho já... Tem gente que compra terra, compra casa e aluga. Tem gente que investe em ações. Então, o dinheiro da pessoa começa a gerar rendimento para ela. Então, identifique a sua fase. Então, quais são, então? Então, vamos lá. Primeira fase é a fase do endividado. Então, quando você gasta mais do que ganha e tem dívidas. Segunda fase é a fase do controlado. Tudo empata. O que você ganha é igual o que você gasta todo mês. Terceira fase é a fase daquela pessoa que está formando a reserva. Ela está numa fase já de entendimento que ela precisa poupar dinheiro. E a última fase, que é o objetivo, mas não por si só, sempre para glorificar a Deus, é a fase do independente financeiramente, que é aquilo que nós estamos buscando aí. Tá. E essa última fase deixa bem claro que não é para 100% da população. Nunca é, porque as pessoas não querem se educar. Porque não, tipo assim, se todo mundo for independente financeiro, vai faltar
mão de obra. E nunca vai acontecer porque existe assimetria de informação e as pessoas não vão querer isso, porque as pessoas não acreditam nisso. Mas essa terceira fase eu acho que é a que dá para todos. Com certeza. Né? Todo mundo que ter é uma reserva. formação de reserva. Se você é assalariado, se você é pensionista, se você... Formação de reserva. E aí fica a dica, tá? Tem muita gente que pergunta, qual é o valor ideal para minha reserva? Quanto é que eu tenho que ter de dinheiro para minha reserva? Então, eu faço uma conta, que é uma conta de padeiro, de 6 a 12 vezes a sua despesa fixa mensal. Então, se você gasta R$1.000, para ficar fácil a conta, então você tem que ter guardado de 6.000 a 12.000. Que Deus me livre, aconteceu alguma coisa, você tem 6 meses de fôlego. Exatamente, esse é o ponto. Eu sou mais... Eu gosto de ter uma vida mais segura, então 12. Eu sou mais ousado, mais corajoso na vida, então 6. É o mínimo. 6 meses é o mínimo da sua despesa. Então, e sempre colocar, viu, Vanessa? Uma dica de ouro também, porque outro dia uma pessoa me procurou e falou, eu coloquei minha reserva em uma casa. Eu comprei uma casa com a minha reserva. Eu falei, isso não é reserva. Porque reserva tem que ser algo que você consegue transformar em dinheiro rapidamente, que você consegue sacar em minutos. Deus me livre, morreu por exemplo, para comprar um caixão. Até eu vender essa casa... Não vai conseguir. Então, coloque a sua reserva em um produto financeiro que tenha liquidez, ou seja, que você consegue resgatar a qualquer momento. E um produto financeiro que seja seguro, ou seja, que a rentabilidade não seja tão alta, mas que também não seja tão baixa, que seja da média. Entra aquele Tesouro Selic que eu falei. Coloca a reserva ou no CDB ou no Tesouro Selic, porque ali você consegue resgatar a qualquer momento e não perde dinheiro quando resgata. Que legal, entendi. Eu tenho que me educar, né? Estou aqui para isso. Eu estou mal educada financeiramente e louca. Conte comigo. É isso aí. O livro espero que ajude. Com certeza vou ler. Uma dedicatória linda aqui, obrigada. Vou ler, então, se você também precisa ser educada financeiramente igual eu, olha, procura aqui, ó. Se Renda, olha que legalzinho, é um cifrão. Se Renda, Heitor Olímpio, Educação Financeira Cristã. Muito legal. Heitor, então deixa os seus contatos. Deixo sim, claro. O que você faz? Você faz mentoria, você faz palestras. Palestras em igrejas, em empresas. Semana passada nós estávamos numa corretora de imobiliária, né? E tinham mais de 100 corretores. Eu dei a palestra sobre educação financeira bíblica. Inclusive pessoas aceitando a Cristo. Eu falando de dinheiro, pessoas aceitando a Jesus. A gente fala em empresas, fala em igrejas. Eu tenho um seminário que eu faço desse livro. Eu faço mentorias com grupos, né, que são pessoas que querem, de alguma forma, ter uma virada financeira em suas vidas. E o ministério é para isso, é para servir pessoas. Se a pessoa quiser mandar um direct lá no Instagram, eu costumo responder todas as perguntas relacionadas a investimentos. Eu tenho uma planilha que eu forneço para as pessoas que entram na mentoria para fazer esse tipo de controle financeiro. Legal. Eu dou a planilha, eu fiz uma planilha básica e eu ensino a pessoa a mexer nela. E eu, inclusive, oriento os casais como é que eles devem fazer. Uma vez por mês, eles se sentam para tratar daquela planilha e olham para os números, tem uns gráficos e tal. Então, estou aqui para servir. O Instagram do nosso projeto é Se Renda e Prospere. Você pode seguir lá. E qualquer dúvida que você tiver, inclusive para comprar o livro, você pode clicar lá no link que você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp e você vai receber o livro em qualquer lugar do Brasil. Estou à disposição. Que legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um grande prazer. Foi muito bom. Obrigada por ter aceitado o convite. Andeara, obrigada por ter vindo também. Tá ali assistindo com a gente. Então é isso, pessoal. Se você quer se educar financeiramente, está aqui uma grande oportunidade para você conhecer melhor e se estruturar ou reestruturar ou se reerguer, pegar dicas aí como sair do endividamento. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é uma roda gigante. E tem dia que a gente está em cima, tem dia que a gente está embaixo, tem dia que a gente está no meio. Fato é que a gente nunca está parado. Ou a gente está em cima, ou a gente está embaixo, ou a gente está no meio. A gente está sempre assim, ó. Então, se você está na pior fase financeira, calma. Não se desespere. Tenha como fala? Tenha serenidade. Tenha responsabilidade. Negocie suas dívidas. Vai passar. Você não vai morrer. Desde que não seja um agiota, né, meu irmão? Não entra no agiota, não, que é perigoso.
E se você está na sua bonança, está nas vacas gordas, poupe, guarde, porque as vacas gordas também emagrecem. Então, cuidado. A gente pode estar em cima, a gente pode estar embaixo, mas sempre a gente precisa ter consciência, tá bom? Então, se esse assunto de hoje fez sentido para você, se foi legal, se você aprendeu alguma coisa e você puder, compartilha para mais alguém esse vídeo, encaminha aí no grupo da sua família, encaminha para mais alguém, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser notificado e sábado que vem estaremos aqui, se Deus quiser, com mais um episódio. Até lá!